durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
noite a todos, sejam bem-vindos à Prece da Saudade. A nossa página inicial de hoje é do livro Momentos de Consciência, de Valdo Franco, Espírito Joana de Ângeles. Rememorando os mortos. À medida que o tempo faz diminuir a dor brutal dos primeiros momentos, a saudade sorrateira se aninha na alma, procurando minar as resistências físicas e psíquicas, abrindo os abismos do desconforto no coração. O ser querido torna-se evocado a cada instante. Seus hábitos e realizações mecanicamente são recordados, e a ausência física se converte em brasa, a queimar os sentimentos daqueles que antes lhe compartilham a convivência. A morte não representa a estação final da vida, o ato derradeiro do existir. O silêncio que defrontas em relação aos mortos é pobreza das tuas faculdades. Sem que o percebas, agitam-se, movimentam-se, enfrentam a realidade, sofrem e amam os que perderam as roupagens físicas, no lugar em que despertam além da morte. Todos, porém, saudosos ou felizes, esperançosos ou tristes, prosseguem em instância nova, pulsantes de vida. Recebem os teus pensamentos, participam das tuas evocações. Se não te respondem, é porque isso não lhes é lícito. Não os aflijas com tua rebeldia, nem os tenhas como destruídos. Coopera com o seu restabelecimento, na convalescência que sucede à desencarnação. Volverão oportunamente o teu regaço, dialogarão, cercar-te-ão de ternura, inundarão a tua saudade com o júbilo dos reencontros felizes. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma reunião para a prece dos desencarnados. Meu nome é José Alberto Brasil da Silva, eu sou um trabalhador do Centro Espírita Miguel. Trabalho nas reuniões públicas domingo e de sextas-feiras, na corrente fraterna de quartas-feiras e na prece para os desencarnados que será realizada nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. O nosso Evangelho ele foi aberto no capítulo 28, que tem o tema Coletânea de Preces Espíritas. E nós vamos fazer hoje o item 75, que é a prece para os espíritos endurecidos. Qual o objetivo deste capítulo, deste tema? Auxiliar através da prece aos nossos irmãos que estão equivocados quanto à sua conduta moral, a encontrar um caminho para conhecer Jesus e os ensinamentos do Evangelho, e fazer também com que esse espírito entenda a sua má conduta e possa ser tocado pelo arrependimento sincero, para que a misericórdia divina seja concedida, a fim de que os bons espíritos venham socorrê-lo e conduzi-los, através dos esforços do nosso irmão, a encontrar um caminho para
o bem. Vamos iniciar o nosso estudo pelo prefácio. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados pelo arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem. Qual a conclusão que nós podemos chegar a esse irmão que está nesse estágio hoje? Não existe espírito mau, eles estão na condição de praticar a maldade por estarem equivocados quanto à lei de Deus. Isso se dá pela ignorância desse irmão. Muitas das vezes eles não conhecem as leis de Deus. Eles não praticam o Evangelho de Jesus. Então eles estão muito brutos, muito insensíveis. E são insensíveis às reprimendas. Qualquer colocação que se faça contra a conduta deles, eles não aceitam, eles não entendem, eles não querem ainda chegar no estágio de deixar de praticar o mal que vinham praticando para poder praticar o bem. E se a gente faz uma prece para eles, eles repelem essa prece. E eles zombam, blasfemam do nome de Jesus, porque ainda não foram tocados no coração. O que acontece com essas almas endurecidas após a morte, ou seja, após o desencarne? Eles vingam-se dos homens e do sofrimento que suportam. Ora, somos espíritos que estamos reencarnados na Terra para nossa melhoria espiritual. E esses irmãos, eles conhecem as nossas falhas, os nossos defeitos, aonde erramos. E é justamente aí que eles vão atuar. E a outra maneira que eles vão nos influenciar é perseguir com o seu ódio a quem eles odiaram na vida. Ou seja, aqueles irmãos que estiveram mais próximos dele, que ele teve uma relação mais presente na vida de encarnado e que ele desenvolveu ou já trouxe um ódio de vida passada. Então, ele vai continuar, após o seu desencarne, a perseguir esse irmão. E há duas maneiras de perseguirem aqueles que estão encarnados. Nós estamos o tempo todo no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa vida social. E onde nós estamos, existem espíritos que tanto trabalham para o nosso bem, como também podem causar uma influência negativa para nós. Eles não são espíritos ligados a nós. Por eles não estarem bem numa questão emocional, por eles não terem conseguido trabalhar no bem, não conhecerem a lei de Jesus, eles querem que todos os espíritos que estejam encarnados também trabalhem negativamente. Então, eles exercem uma influência para que a conduta do dia a dia desse irmão não seja bem sucedida. A segunda já é uma maneira um pouco mais complexa, que vai gerar um processo obsessivo,
que vai da simples obsessão à subjugação. É onde aquele irmão vai agir diretamente sobre aquele irmão a que ele odeia. Então, ele pode influenciar todo dia, ele pode estar influenciando e ficar cansado e se desligar em alguns momentos. Isso seria uma simples obsessão. Quando se trata de subjugação, esse irmão ele vai ficar prejudicando o outro quase que 24 horas até que esse irmão vá sucumbir. E aí o ego dele vai se sentir bem por ele ter conseguido fazer com que esse irmão sucumba em todas as provas, em todas as vicissitudes da vida, se igualando a ele. São casos que precisam ser muito bem trabalhados e as casas espíritas têm a corrente fraterna para poder trabalhar essas situações que nos envolvem no dia a dia. E há duas categorias de espíritos perversos, esses espíritos que estão pela atmosfera, espalhados no planeta, trabalhando, estando na condição de mal, né? São os espíritos que se declaram mal, e a segunda são os espíritos hipócritas. Precisamos diferenciar uma categoria da outra. A primeira categoria são os espíritos que se declaram maus, são de natureza bruta, grosseira, praticam o mal mais por instinto do que por uma coisa calculada. São mais fáceis de conduzi-lo ao bem. Nós, espíritos encarnados e desencarnados, nós contemos a essência da criação divina. Os germes da bondade encontram-se latente dentro de nós. E nós precisamos fazer desabrochar esse germe. Conseguintemente, a transformação ela vai se dar quando esse espírito já entendeu que ele precisa se modificar e ele, pela perseverança da firmeza daquilo que ele já entendeu que ele precisa mudar, que ele precisa sair dessa condição de se prejudicar, aliado a uma benevolência e bons conselhos do raciocínio e da prece, nós vamos conseguir criar uma ambiência que faça esse irmão mudar a sua atitude, mudar o pensamento. E nós podemos observar isso nas sessões da corrente fraterna, seja através da psicografia ou da dificuldade da psicografia na dificuldade de escrever o nome de Deus, eles praticamente quase que não conseguem, ou na psicofonia na hora de pronunciar, porque tem um sinal claro que eles temem a Deus. Quando o espírito chega nesse ponto, ele está quase que pronto para que o doutrinador consiga dialogar com ele, entender a situação dele, através de todo o amor, de todo o carinho, vai encorajar esse irmão a conhecer o amor de Jesus, vai tocar esse irmão pelo coração e vai fazer com que ele passe por uma reflexão sobre o bem e o mal e a lei de causa e efeito, que são as consequências dos seus atos praticados. Se esse irmão conseguir ser tocado no coração, se o arrependimento for sincero, ele vai conseguir encontrar o caminho
que os leva aos ensinamentos de Jesus, e ele vai iniciar um novo processo para trabalhar no bem. Já os irmãos hipócritas, eles são espíritos muito inteligentes. Eles não se mostram sensíveis para que possam ser tocados pelo coração. Eles sempre simulam que eles têm bons pensamentos, que eles têm bom sentimento, para passar confiança àquele irmão que ele quer influenciar, aquele irmão que ele quer obsediar, e ele tenta se passar como um espírito puro, como Bezerra de Menezes, como Jesus, como tantos outros espíritos que nós conhecemos como exemplo de bondade e de pureza. E ele quer, quando ele faz com isso, que o irmão encarnado acredite fielmente nas orientações. E ele, ao contrário de repelir o nome de Deus, ele usa o nome de Deus como máscara para atingir os objetivos dele, que é levar o irmão a sucumbir. Os espíritos hipócritas, eles são os espíritos mais perigosos, porque eles atuam nas sombras, eles atuam basicamente que de maneira oculta, sem que você desconfie disso. E eles têm uma aparência da fé, mas a fé sincera jamais tem neste momento. É um trabalho muito difícil de ser realizado, é um trabalho de conscientização desse irmão. Nas sessões de corrente fraterna precisamos ter muito amor no coração, ter muita dedicação, auxílio dos espíritos superiores, auxílio de Jesus, auxílio do mentor espiritual desse irmão, para que nós possamos, de uma maneira equilibrada, fazer com que esse irmão entre num processo de reflexão e venha a entender que tudo que ele está fazendo só está prejudicando a ele mesmo, e que a gente tente fazer com que ele venha a trabalhar em auxílio ao próximo, para que o maior beneficiado seja ele mesmo, que será conduzido novamente às esferas da espiritualidade, trabalhando no bem e no Evangelho de Jesus. É um trabalho muito complexo e muito difícil de ser realizado, mas não impossível. Para Deus nada é possível. Todos nós somos filhos de Deus, e ele resgata o seu último filho, seja em qualquer estado que esse irmão vá se encontrar naquele momento. E para finalizar, nós temos uma prece sugerida no Livro dos Espíritos para levar, através do nosso pensamento, a esperança para que esse irmão seja tocado no seu coração e que a gente possa resgatar esse irmão para que ele venha trabalhar conosco na seara de Jesus. A prece é assim: Senhor, que tu possas olhar com bondade para esses espíritos imperfeitos, que ainda se encontram nas trevas da ignorância. Bons espíritos, auxilie esse irmão a entender que, induzindo aos homens ao mal, obsediando-os, atormentando, ele prolonga o seu próprio sofrimento. Espírito que se compraz no mal, vem ouvir a prece que por ti fazemos. Ela há de provar que te desejamos o bem, enquanto fazes o mal. Ninguém pode ser feliz fazendo o mal. Então, por que se conserva neste sofrimento? Mudando as tuas atitudes, podes evitar o teu sofrimento. Nada é impossível para aquele que quer se modificar. Deus nos deu, como dá a todas as criaturas, a liberdade de escolha entre o bem e o mal, ou seja, entre a felicidade e a desgraça. Ninguém se acha condenado a praticar o mal.
Volve para Deus o teu olhar com humildade. Dirige-lhe por um instante o teu pensamento e um raio de luz divina irá iluminar-te. O arrependimento se faz necessário para a prática do bem. Diga do coração: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Falando essas palavras, a misericórdia descerá sobre ele e um bem-estar induzível substituirá as angústias que experimentas. Se der um passo para o bom caminho, compreenderás quanto tempo perdeste de felicidade por tua culpa, mas um futuro de esperança se abrirá sobre ti. Precisais esquecer o passado, se perdoando, porque o passado de torturas e dores morais que seriam para ti um inferno que tivesse que obrar eternamente. Espíritos cansados, um dia virá que essa tortura será de tal forma que a qualquer preço queira fazer cessá-lo. Porém, quanto mais demora, tanto mais difícil será. Não creia que permanecerá sempre no estado em que se achas. Duas perspectivas há diante de ti. Sofrer muitíssimo mais do que tens sofrido até agora, ou seres ditosos como os bons espíritos que te rodeiam. A primeira será inevitável se persistirem na sua obstinação, quanto um simples esforço da tua vida bastará para te tirar da má situação em que te encontras. Cada dia que demoras é um dia perdido para a tua felicidade. Bons espíritos, faz com que estas palavras ecoem nessa alma, ainda atrasadas, a fim de que ajudem a aproximar de Deus. Mas pedimos em nome de Jesus Cristo, que tão grande poder tinha sobre eles. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado por me ouvirem, obrigado por essa noite. Que os senhores possam ter uma boa noite e que Jesus possa acompanhá-los até os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. A prece da noite de hoje é dedicada a Adalgisa Tavares Costa, Albertina Cardoso Reis, Alfredo Ferreira Lima Filho, Amaro Mendonça, Amauri Jório, Amélia Djalma Urique, Ana Maria de Jesus, Andreína de Assis Leite, Antai Breda de Carvalho, Antônio Ferreira da Cunha, Antônio Policarpo Garcia, Arthur da Costa, Carminda de Carvalho Machado, Celso Bonfim, César Mouta, Sinália Rodrigues, Diego Neves, Dilson Melo, Diomar José dos Santos, Dulce Félix Medeiros, Eduardo Florenço, Elias da Paixão, Gilberto Joreidini Goulart, Gercélio Machado, Aide Torres Ávila, Helena Mangueira, Humberto Ferreira Gomes, Inês Carvalho Santos, Iracema Maria Bueno, Isabel Cristina Brasiliano, Jorge Luiz Marques dos Santos, José Ávila Gomes, Leonardo da Rocha Leandro, Leonor de Paiva Costa, Lúcia dos Santos Dourado, Márcio Roberto dos Santos Ribeiro, Maria Alves dos Santos, Maria Fernandes Garcia, Maria Isilda Soares Carocossi, Maria Estela Avelar de Santana, Nair Conceição Melo, Nélio Coelho do Nascimento, Noel Furtado da Costa Lima, Norma Coutinho, Orlando Duarte da Silva, Osório Constantino de Carvalho, Paulo de Souza,
Rosiléia de Jesus, Serafim Joaquim Coelho Filho, Sérgio Donato Potter, Sérgio Lourenço da Silva, Sônia Cristina Moreira Bose, Sônia Maria Martins, Ulisses Emiliano Vieira Peixoto, Valéria Maifrey Krause, Vicente Gonzales Pérez, Walter Ferreira da Costa Júnior, Wellington Bandeira, Wilson Gonçalves Ferreira e também a todos os irmãozinhos que estão em nossos corações, aos que desencarnaram recentemente, a todos que não têm quem peçam por eles e a todos os que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Envolvidos nessa vibração de luz, de amor, acolhidos por Deus e por Jesus, vamos elevar o nosso pensamento a toda a espiritualidade trabalhadora da casa de Miguel, agradecendo por estar conhecendo os ensinamentos através do Evangelho de Jesus. Que nós possamos entender que só através da benevolência vamos trabalhar no caminho do bem. Que todas as reflexões do nosso dia a dia possam nos auxiliar e nos conduzir a ser espíritos voltados para o auxílio ao próximo, para a fraternidade, para a paciência, para a indulgência, que nós possamos ser resignados com a nossa caminhada, entendemos que temos um caminho a percorrer, um caminho a trilhar, e se caminharmos com Jesus, de alguma forma venceremos as barreiras, as dificuldades. Que nós possamos trabalhar em nós todo esse amor, toda essa pureza, toda essa bondade, para quando que chegarmos no plano espiritual, chegarmos com a certeza de que tentamos cumprir o dever que nos foi passado. E esse dever está em nos auxiliar. Se trabalharmos unidos, se entendermos que somos irmãos perante Deus,
certamente conseguiremos ser espíritos melhores. Maria, Mãe da humanidade, nos auxilia nesse momento de dificuldade a resignar os nossos corações com as perdas que tivemos, com as decepções que passamos, mas na esperança renovadora que sempre fomos amparados em todos os momentos, que Deus não abandona nenhum dos seus filhos, seja qual for a condição que esteja e seja qual for o momento que esteja passando. Que a espiritualidade nos conforte e nos conduza para que sejamos muito bem amparados nas esferas espirituais. Deus, que o teu amor, a tua luz, a tua paz e a tua misericórdia, ela possa estar presente em nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus.